Mal começou o governo do Trump e já está aí tendo esse problema aí da questão da imigração. Então, vamos acompanhar essa reportagem aí, vamos entender o que está acontecendo afinal. A polícia de imigração está batendo de porta em porta em Chicago. Imigrantes que não têm autorização legal de... Quase 1.000 imigrantes em 24 horas. Pessoas que estão ilegal nos Estados Unidos. Veja bem, pessoas que estão ilegal. Vamos lá. Permanecer nos Estados Unidos estão sendo presos. Este homem já saiu algemado de casa. Agentes federais de outros departamentos... Enquanto eles estão nos Estados Unidos, esse é o procedimento normal. Eles são tratados como bandido, literalmente, porque eles invadiram. Pensa numa pessoa, você tem um terreno, você tem uma casa. Pensa numa pessoa que entra na sua casa e invade sua casa. Se você tem uma arma, o que você vai fazer? Você vai atacar flor? Não vai atacar flor. Você vai atirar primeiro para espantar a pessoa, no mínimo. Então, saiu algemado dos Estados Unidos e até aí não é o problema. Ganharam autoridade para fazer blitz de prisões. Em Denver, no Colorado, a administração antidrogas fez uma operação numa boate. Cerca de 50 pessoas foram detidas. Veja bem, antidrogas. Cerca de 50 pessoas que estavam envolvidas com alguma coisa referente a drogas foram achadas ali e provavelmente alguma delas eram imigrantes, mesmo que estejam regulares, estavam praticando algum tipo de crime. Um território americano no Caribe, onde a população é majoritariamente de origem espanhola, moradores têm reclamado das operações de busca e apreensão. Esse disse que os policiais entraram e vasculharam toda a casa. É um clima de medo geral nas comunidades. Sobre essa questão de Porto Rico, realmente é complicado porque é um território americano não sendo nos Estados Unidos. Então, ainda mais principalmente sendo de um povo latino. Então, assim, como é que a gente vai saber quem é imigrante ou não? A polícia vai chegar invadindo. Se você chegar e falar, não, aqui você não entra, aqui você entra só com autorização judicial, enfim. A polícia dos Estados Unidos é um pouco truculenta também, né? Assim, é polêmico esse assunto, realmente muito polêmico. Mas eu estou olhando aqui os dois lados da moeda e vamos analisar dessa forma. Comunidades de imigrantes, igrejas, escolas e até restaurantes. Tudo está esvaziado. Em Phoenix, no Arizona. Por que será, né? Porque a maioria dos empregos de McDonald's, esses empregos assim, a pessoa que limpa o chão, isso era ofertado principalmente para imigrantes, porque o imigrante ele chega ali, ele pula o muro nos Estados Unidos, ele passa por cima da cerca nos Estados Unidos, ele não chega, às vezes até chega, de avião com visto de turista, às vezes acontece isso também, chega com visto de turista, às vezes não, muitas vezes, e fica, não volta para o Brasil, compra aquela passagem falsa de volta, né? Tem como, né? Na internet tem como, a gente imprimir um bilhete como se fosse voltar, mas não pagou nada. Então assim, a pessoa entra, fica nos Estados Unidos, já está ilegal, passou do tempo de falou na imigração que iria ficar, já está ilegal. E os Estados Unidos é muito rigoroso com isso. Nos Estados Unidos não é Brasil. Lá eles são rigorosos mesmo. Tanto é que é um dos piores lugares para você, principalmente latino, brasileiro, colombiano, argentino. Argentino acho que não. Agora tá assim, né? Mas enfim, de outros países aí, entrar nos Estados Unidos é um dos lugares mais rigorosos. Então, assim, eles conseguem ter esse controle. E assim, no momento que eles querem, como o Trump no caso quer, eles vão atrás dos imigrantes e conseguem. Outros políticos não quiseram, porque assim, mexendo num vespeiro também, né? É complicado. Um grupo de imigrantes criou um sistema de alertas no celular que avisa sobre blitz dos policiais de imigração. Tá aparecendo os grupos do WhatsApp aqui no Brasil, né? Quando tem blitz de lei seca,
Aí todo mundo avisa, ó, tem blitz de lei seca ali na Dutra. Cuidado, hein? No quilômetro tal. Semana após tomar posse, o governo de Donald Trump começa a cumprir a promessa de campanha de deportação em massa. E logo de cara, deixa claro que não vai aceitar interferência de outros países. No fim de semana, o embate foi com Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Depois das imagens... Rapaz, mexer com os Estados Unidos... Os Estados Unidos, assim... Vamos ver que aqui é o jogo do poder. Aí tem lá Estados Unidos, Brasil, Colômbia... E tem outros países. Tem a China, tem a Rússia... Os grandão são os donos do poder, né? Aí grandão que a gente fala que é a China, que tem aí muitos investimentos aí pelo mundo afora, que tem muito dinheiro aplicado aí, esse manda e desmanda aonde ele pisa. Os Estados Unidos, a moeda internacional é o dólar é americano. Então, assim, não preciso falar mais nada, né? Eles mandam e desmandam no mundo inteiro. Se eles chegarem e falar assim, não quero assim no Brasil, eu quero assado. E vai ser assado. Mais ou menos assim, né? É o país que briga com eles e depois entra no acordo. E a Colômbia aí tentou brigar com um peixe grande, né? A Colômbia é um peixinho brigando com o tubarão. Presos brasileiros chegando algemados, Petro disse que não aceitaria receber voos com deportados mandados pelos Estados Unidos. Trump respondeu imediatamente, ameaçou aumentar em 25% as taxas para produtos colombianos. Isso aí que dá, a gente ficar preso na mão de um único país, literalmente como os Estados Unidos, a gente não pode reivindicar nada, porque o país ele fala, não, vem cá, você acha que está certo? Você acha que está certo isso? Então tudo bem, então eu vou sobretaxar os produtos que chegam aqui, seu aqui, pronto, acabou. Aí você que vai sair perdendo. E aí, vai querer essa queda de braço comigo? Proibir a emissão de novos vistos para o país. Deu certo. O Ministério das Relações Exteriores da Colômbia anunciou hoje que um voo da Força Aérea partiu de Bogotá para os Estados Unidos, com o objetivo de resgatar 110 colombianos deportados. Foi o melhor que ele fez. Porque, veja bem, se o voo chega deportado de um avião americano, eles vão tratar do jeito que vocês vão ver aí do Brasil aí daqui a pouco aí, que aconteceu com o Brasil. Em Bogotá, capital do país, o dia foi de filas e muita confusão. A embaixada americana cancelou todas as entrevistas de visto até segunda hora. Olha o rolo que deu. Bom, e o governo Lula protestou contra o tratamento dado pelos Estados Unidos aos deportados brasileiros. O Lula tá querendo aparecer, né, na fita aí, né? Tá mal na fita, aí quer aparecer. Não, peraí. O brasileiro não pode ser tratado assim. Sendo que, vocês vão analisar na reportagem que não é de hoje, né? E agora que ele tá mal na fita, ele quer aparecer. Que desembarcaram e Lembrando que esse vídeo aqui não é lado A, lado B de política, não é esquerda nem direita, centro ou meio de política. É apenas um vídeo de análise, tá? Nacional algemados, numa escala da viagem em Manaus. O governo Biden usava o mesmo padrão de algemar deportados em voo. Estas imagens levaram o presidente Lula a se reunir hoje com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para pedir detalhes sobre a chegada de brasileiros algemados nos últimos anos. O encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, também foi chamado pelo Itamaraty para explicar os procedimentos adotados. Eu só vou dizer uma coisa. Se a pessoa está sendo deportada, é porque alguma coisa fez de errado. O que fez de errado? Ou fez algum crime no lugar de onde ele está sendo deportado, ou ele entrou irregular. Se a pessoa entrou pulando o muro, passando por rio, de coiote, está reclamando de tratamento no avião, porque veio algemado, sinta-se feliz, porque dependendo do país, se a pessoa é pega com droga, aí num país asiático, aí não me lembro qual, tem um país asiático aí que se a pessoa pega com droga, a pessoa vai para a pena de morte. Sinta-se feliz de estar de você estar voltando para o país sem responder por um crime. Eu acho que não responde, né? Não sei, né? Mas provavelmente deve ficar impossibilitado de voltar para os Estados Unidos, né? Mas sinta-se feliz de voltar sem ser preso. Os relatos desse fim de semana provocaram questionamentos.
americanos. Muito quente, criança dentro da aeronave. A gente... Não sei o caso de cada passageiro, mas assim, como falei, alguns, eu acredito que boa parte desses passageiros entrou irregular. Ou entrou irregular mentindo, ou entrou irregular por coiote. E a pessoa que entra por coiote não entra no ar-condicionado, não entra numa maravilha de avião, chega lá, pousa, não. Estou entrando aqui com coiote aqui, vou entrar, vou invadir, depois a gente regulariza daqui a 30 anos. Igual um caso de um dos deportados, esse infelizmente não está na reportagem, não achei. Mas o cara está há 35 anos nos Estados Unidos, desses 35 anos, 30 ele está irregular, porque vai ter que ficar sempre renovando, né, pelo que eu entendi, para informar, não estou aqui, estou trabalhando, estou fazendo isso. E um detalhe, a pessoa entra nos Estados Unidos, ou é turista, tá? Ou é porque está indo trabalhar, porque ele já tem um emprego lá. O imigrante irregular, ele vai com a cara e a coragem. Aí consegue os empregos o quê? Nos McDonald's da vida, que está vazio, né? Atendente de farmácia que fica... faz tudo, né? Na farmácia, no supermercado. Esse é o emprego que eles conseguem. Agora está esvaziado, porque eles estão com medo de ir para os seus trabalhos. E assim, é o direito dos Estados Unidos. Como se o Brasil também quisesse futuramente chegar um político e falar, não, olha só, está tirando emprego aqui de brasileiro. Então, a gente sofre com o desemprego e a gente vai inibir. Porque ou a pessoa tem que chegar aqui já com o emprego certo, ou refugiado de guerra, que é uma coisa diferenciada, né? A pessoa vai refugiado de guerra, não tem jeito, ela vai começar uma nova vida no local. Mas, do contrário, é assim que funciona, né? A pessoa tem que chegar já, assim, mostrando que vai trabalhar, ou que é só turista, vai ficar naquele período e vai voltar. É assim que funciona. Eles não deixavam. Mas as algemas não são um problema novo. Desde 2021, o Itamaraty pressiona a Casa Branca a seguir a legislação brasileira, que autoriza. Inclusive o Itamaraty já sabia desse problema. Não é uma questão de problema ser novo, é uma questão de ser um problema recente. O Itamaraty já sabia e já estava pressionando já o governo americano. Só que aquilo, né? O Biden era uma coisa, agora com o Trump continua a mesma coisa. Não mudou nada. E agora o Lula está querendo aparecer em cima disso daí, que ganhar popularidade em cima disso aí. Como eu falei, isso aqui não é um vídeo de política, não é lado A, lado B, esquerda, direita, Bolsonaro ou Lula. Aqui é vídeo de análise. Uso apenas em último caso. Os americanos, no entanto, afirmam que cumprem a lei local, que permite restringir a movimentação de deportados por questões de segurança. Nos últimos 5 anos, quase... É aquela questão. Enquanto eles estão no território americano, eles podem ser algemados, podem ser até presos, porque estão irregulares, estão cometendo um crime. De qualquer forma, é um crime. Ah, mas está indo para tentar ganhar a vida. Não, mas é um crime. Entrou errado. Não entrou certo. Não entrou regularizado. Não entrou, olha, já estou entrando aqui, eu tenho um emprego aqui, eu tenho um estágio, eu tenho alguma coisa aqui, porque eu vou chegar já ganhando dinheiro. Não entrou assim, entrou irregular, está trabalhando no atendente de farmácia, no atendente de McDonald's, no atendente de supermercado, naquele faz tudo, o atendente que eu falo é o faz tudo, é o que está atendendo ali o cliente, mas daqui a pouco que está varrendo, está passando pano, é o faz tudo. É o famoso sonho americano, né, que as pessoas têm, né, que vai chegar nos Estados Unidos e vai enriquecer, mas vai trabalhar, vai se matar de trabalhar, porque o sonho americano é só um sonho mesmo. É só para quem realmente entra convidado já para ganhar alguma coisa certa já. E quem está indo dessa forma, com coiote, corre esse risco aí. E agora mais do que nunca, porque o governo vai ficar em cima, o governo do Trump vai ficar em cima. Agora, o grande erro, como falei, eu estou aqui pelos dois lados da moeda. O grande erro é eles pisarem em território brasileiro ainda algemados. Acredito eu que como eles embarcaram algemados nos Estados Unidos, ok,
Enquanto eles estão em voo, é um voo que saiu dos Estados Unidos. Agora, quando chegou aqui no Brasil, aí eles têm que ser retirados as algemas e entrar em solo nacional. Aí é responsabilidade nossa. Enquanto está saindo dos Estados Unidos, está num voo americano, é responsabilidade deles. Se eles quiserem que seja algemado, vai ser algemado. Aqui, em solo nacional, tem que tirar a algema. Então, o que o Lula tem que fazer? Faz igual a Colômbia fez. Vai deportar? Tudo bem, sinto muito. As pessoas entraram irregular. Eu vou mandar um avião da FAB e vai pegar essas pessoas e retornar para o Brasil. Acabou. Não é, aí pode vir com conforto, se a FAB quiser, dar biscoitinho, dar suquinho, dar não sei o que lá, dar danoninho, enfim. E brasileiro sendo tratado por brasileiro. Agora brasileiro sendo tratado por estrangeiro e ainda, assim, mandado de volta, né, sendo expulso do país irregularmente, que é tratamento VIP. Nem eu pagando tenho tratamento VIP, não vou. Brasileiros foram expulsos dos Estados Unidos e muitos foram trazidos algemados. A avaliação do governo é que os deportados devem ser soltos assim que os aviões pousam em solo brasileiro. Isso é lei. O que não aconteceu no sábado, quando o avião que seguia para Belo Horizonte aterrissou em Manaus por problemas técnicos. Veja bem, o avião ele deveria seguir para Belo Horizonte, tá? Ele parou em Manaus por problemas técnicos e os passageiros desembarcaram. Só que depois eles iriam embarcar de novo. Então aí eu não sei como é que funciona, né? Não sei se existe nenhuma flexibilidade, tipo assim, eles desembarcaram aqui em Manaus, no Brasil, mas ainda é responsabilidade nossa levar até Belo Horizonte. Então, enquanto responsabilidade nossa, digo nossa, Estados Unidos, porque o voo é dos Estados Unidos, eles vão ficar algemados, por mais que eles estejam em solo nacional. É só um problema técnico no avião, vai resolver e depois vai seguir viagem, que foi o que aconteceu. Mas aquilo, né? É uma flexibilidade de uma situação, de uma lei que o Brasil impôs, e eu acho que está certo. A lei brasileira tem que ser respeitada aqui no Brasil, mas de quem é a responsabilidade desses passageiros enquanto eles estão em solo brasileiro por problema técnico no avião? Dos Estados Unidos. O Ministério da Justiça determinou que a Polícia Federal investigue o caso, enquanto das Relações Exteriores classificou a situação como inaceitável e degradante. O governo brasileiro não pensa em endurecer o... Mas o governo brasileiro não pensa que boa parte dessas pessoas entraram irregular. Entraram por debaixo de cerca, entraram pulando muro, entraram passando por rio, entraram com coiote. Entrou certo? Não entrou certo, né? Para não... Lembrando, não generalizando, algumas pessoas entraram sim certo, mas deram migué, não se regularizaram, ou podem ter sido demitidas e não voltou para o Brasil, porque tem essa situação também. Às vezes a pessoa entra convidada por uma empresa americana, ó, vem trabalhar comigo. A empresa vai e fecha. E a pessoa, o que ela tem que fazer? Ela tem que, ou nesse meio tempo, achar um outro emprego, porque até então ele está regularizado por um período nos Estados Unidos, tipo, é regularizado por um ano. E ainda tem 9 meses pela frente desse um ano de regularização. A pessoa pode ficar nesse período. Mas depois disso, o visto ele não é renovado. Então a pessoa tem que voltar para o Brasil. O certo é esse. Mas tem muita gente que dá um migué e fica, né? Uma relação pragmática com um dos maiores parceiros comerciais. A ideia, no entanto, é aumentar a pressão, cobrar de maneira ostensiva o tratamento digno dos deportados. Não queremos provocar o governo americano, até porque a deportação ela está prevista num tratado que já vige há vários anos entre o Brasil e os Estados Unidos. Nós queremos que eles sejam tratados com a dignidade que merecem. Lula quer ser tratado digno? Não invada o país dos outros. Primeiro de tudo, não fique irregular no país dos outros. Se aqui no Brasil o pessoal fica irregular, é porque aqui é um país frouxo. Mas enquanto lá, não fique irregular. Primeiro de tudo. Também vai defender esse ponto na reunião de emergência da cúpula dos países americanos e caribenhos, a CELAC, que acontece nesta quinta. Uma cobrança maior não deve ocorrer,
diante do alinhamento da Argentina e de El Salvador com o presidente americano Donald Trump. Eu sei que é um pouco polêmico, né? Mas, enfim, é isso aí, galera. É o Trump fazendo valer a lei, né? Por mais que a lei seja ruim pra gente, mas assim, pensa no que eu falei no início. Se uma pessoa invade sua casa, você vai receber com pétala de rosa? Vem aí, vai, toma um café. Tá invadindo minha casa? Não tem problema não. Toma um café aí e vamos conversar. Não, você primeiro, se você tiver uma arma, mesmo que você tiver uma pedra na mão, você vai tacar a pedra para espantar o bandido. É assim que funciona. Eu sei que esse assunto é muito polêmico, então eu vou pedir para vocês deixarem suas opiniões logo aqui embaixo. Lembrando que não é tema de política, não é lado A, lado B, não é esquerda, não é direita, é sobre essa questão da imigração, sobre o que é certo, o que é errado, sobre deportação. Então, vamos ser legal aqui com um coleguinha aqui, tá? Nada de meter o malho. Mas pode até, se eu falei alguma coisa errada, pode me corrigir, não tem problema não, mas vamos manter a moderação, tá? E para finalizar, logicamente, eu não poderia deixar de falar desse argentino que disse o seguinte: Milei imita Trump e quer muro na fronteira com o Brasil. Eu tenho que terminar com bom humor, né? Tem que terminar com bom humor. Milei, chega aqui, Milei. Quem quer invadir a Argentina? Ninguém quer invadir a Argentina, país falido. Tudo bem que o Brasil não é lá essas coisas, né? Mas viver na Argentina, nem pra turismo eu quero. Se eu for convidado, tudo bem, eu vou. Mas se eu tiver que escolher assim, ó, tem Colômbia, Peru, Argentina, Uruguai para você ir. A Argentina tá R$1, Colômbia tá 10, os outros tá 10. Para onde você vai querer ir? Eu vou querer ir para Colômbia, eu vou querer ir para Uruguai, para Argentina não. Sem graça. Fica dançando tango? Não contra tango, tá? Por favor. Comer comida argentina, a gente come aqui no Brasil. Eles que mais fácil eles invadirem aqui, né? Correndo da crise também deles financeira, né? Que é bem pior do que a nossa aqui, né?